Só faz diário de trade quando ganha? Não, galera. Estamos aqui em dias ruins também. Hoje, segunda-feira, dia 14 de abril. Começando aqui mais um diário de trade. Já com o gráfico do índice na tela, tá, pessoal? Um pregão bem chato, tá, galera? Diante do que o mercado veio entregando aí nos últimos pregões, hoje ficou carente, né, de liquidez, ficou carente de movimento. O que acontece, pessoal? De imediato, né, eu tinha trabalhado com Fibonacci desse fundo para este topo aqui, ó. Certo? E aí o mercado, obviamente, abriu aqui em cima da retração de 50%. E até esse movimentozinho aqui, até as 10 da manhã, ele foi bonitinho. Né? Ele foi um movimento bonitinho. Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma barra oculta no gap, uma barra fantasma, né? E esses dois primeiros candles do dia sendo um pullback, a ruptura da máxima é padrão comprador, tá? Mas isso aqui na primeira hora. Tem a questão do gap, a questão da abertura do Ibov, né? E o mercado até ameaça, galera, dar sequência. Tanto que quando foi por volta das 9h57, eu antecipei uma compra. Tentei segurar o máximo, né? Mas de fato o mercado acabou tirando. Ok? E se vocês observarem, não daria venda, mol, lá naquela região de máxima do mercado. Pessoal, o que acontece? É bom a gente deixar bem claro. Criou-se, né? Eu diria, essa galerinha nova. Criou-se uma nova forma de operar. O que é? A busca por liquidez. Na verdade, galera, as pessoas só vão operar movimento contra, tá? A verdade é essa. Dificilmente alguém vai querer encarar uma movimentação favorável. Até porque, em se tratando de índice, o cara não está totalmente errado, tá, pessoal? A gente sabe que o índice aí é um dos ativos que menos respeita análise técnica. Né? O índice é assim, ou você pega ele na raiz do movimento, porque você vai entrar nos pullbacks. Para você conseguir pegar bons movimentos do índice nos pullbacks, ele tem que estar com fluxo muito forte, tá? Ok? Então, como vocês conseguem perceber, até mesmo quem vendeu aqui, que provavelmente muita gente vendeu aqui, o pessoal que gosta de ir contra os movimentos, seja no índice ou no dólar, abriu num gap, o cara já vai contra. Mas não é assim, tem que esperar um padrão ideal, tá? E não adianta dizer que ele parou porque segurou lá em 1950, que não é assim, galera. Tem que olhar a formação do preço no dia. Né? É uma nova liquidez, é um dia novo. E aqui a gente percebe o quê? Que o mercado, deixa eu pegar minha ferramenta, né? Que o mercado após dar sinais de segurar nessa região e deixar um padrão vendedor, tá vendo? Ó? Nessa região de fundo, pessoal, ele vai fazer o primeiro teste, vai falhar o primeiro fundinho, vai dar sequência. Cara, isso aqui é um lindo padrão comprador, pessoal. Isso daqui é um lindo padrão comprador, o martelo com a barrinha de força, ó. Só que de fato, o quê? Ah, não estopou aqui, não estopou aqui. E estopou aqui. Né? Aqui eu tentei pegar comprado de novo e o mercado estopou. Tudo bem, galera. É loss. Não tem o que fazer. Certo? Não tem o que fazer. E o que a gente percebe também, seguindo aqui a lógica dessa situação, é que o mercado vai tentar uma movimentação de alta e a gente tem vendedor defendendo o cenário. Né? Só que quando os vendedores entravam no cenário, os compradores ameaçavam defender. Para quem vendeu aqui e segurou até o ponto de abertura do dia, meus parabéns, tá, galera? Porque você segurou aí aproximadamente 2 horas e meia, cara. Amanhã
inteira você passou segurando essa operação. Show de bola! Né? Show de bola. Aqui, como vocês podem perceber, que foi um ponto que eu tentei, né? O mercado está em retração de Fibo, pegando desta mínima com a máxima do dia, certo? Fundo ascendente diante do que foi o ponto de abertura. E uma média móvel de 50 aqui para quem utiliza, tá? Defenderam, né? E por sinal, eu até pensei, de fato, que o mercado poderia dar sequência na baixa depois dessa barra de força. Só que aí, galera, tem a segunda análise, que eu tenho que apagar tudo isso daqui. Explica melhor. Também era uma possibilidade isso aqui que o mercado fez, galera. Ó, canal. Por quê? Porque este canal nada mais é que o mercado corrigindo. Olha o tamanho da bronca, pessoal. É o mercado corrigindo diante dessa pernada de alta, né? Fez uma pernada de alta, o mercado está corrigindo para que saia ele conseguir dar mais uma esticada. E o que ele fez? E o que ele fez, galera? Observa comigo se este movimento aqui não é o mais bonito que você viu no dia. Por quê, mal? Cara, é um movimento limpo. É um movimento limpo. Só que com essa possibilidade, a gente estava de olho no gráfico de 60 minutos. Nos 60 minutos, o mercado, olha o que ele vinha fazendo aqui. Vamos lá. Ó, estão vendo? E aqui, ó, foi a mesma coisa, tá vendo? Vai contrair, ou seja, tinha expectativa de manter a movimentação, encerrou fazendo isso daqui, quem sabe amanhã, né? Então, assim, tinha essa expectativa, tá? E o mercado acabou entregando. Aí, para quem ficou, né, para quem permaneceu operando na parte da tarde, inclusive eu até gritei lá para os alunos da minha sala ao vivo que eu não queria ninguém tentando recuperar trade de tarde, cara, porque ia ser muito cansativo e muito provavelmente ia encher o teu saco aí, poderia aumentar o tamanho da bronca, tá? Pela ótica do gráfico de 5 minutos, né, a gente tem o preço de abertura, um teste, e esse outro teste aqui chama atenção porque ele deixa um candle de rejeição. Tá, isso aqui por volta da 1 e pouco da tarde, tá? Ah, um fundinho duplo? Pode ser. Joga o mercado de novo lá na linha de retorno do canalzinho. E aqui por diante, pessoal, você vai ter padrões aí que aceleraram o movimento. Se isso aqui tivesse acontecido aqui, ó, provavelmente o movimento medido tinha saído, pagados, comprado, e daria tempo para os vendidos também entrar vendido. Por quê? Porque se ele tivesse pagado esse movimento medido, né, uma onda 3 para cima, sem ficar fazendo esse canalzão ridículo aqui, ele teria testado 61% macro, 61% macro, tá? E daria tempo de pegar a venda, porque olha o que ele veio fazer aqui de tarde, ó. 61% macro. Caiu ou não caiu? Caiu, né? Inclusive ele veio, ó, deixar um candlezinho de ignição aí na reta final de pregão. Pagou, tá? Não dá pra dizer que não pagou, pagou. Mas que de fato incomodou esse movimento aqui, porque vai cair e não cai, vai subir, não sobe, tá? E eu odeio, galera, né? Ou não existe meio termo, cara. Ou o mercado falha uma região e já acelera com liquidez, né? Porque assim, ó, no diário, olha o que acontece. Ele testou o 61 macro e fechou um candle do tamanho do outro, de sexta, né? Voltando para toda essa pernada de baixa aqui, agora fica na dúvida. Será que vem correção por parte dos vendedores para armar um pivôzinho e tentar jogar o mercado na máxima de novo? Ou será que vão bater aqui e vão direto para máxima?
Ou será que bate aqui, rejeita e volta a testar fundo? Galera, agora vai ser assim, meu amigo. Não tem como a gente prever nada, tá? O diário do dólar, galera. Mais um pregão aí feio pro dólar, tá? Hoje, muito fraco. Sem comprador no book. Vocês viram que eu tentei vender. Nossa, o dólar eu fiz muita operação hoje, cara. O dólar eu fiz muito, eu acho que eu fiz umas 3 operações para mais, eu acho. Eu vou lembrando aqui. Mas provavelmente eu comecei apanhando no dólar na venda, tá, pessoal? Por quê? Se a gente observar, o mercado já vem com a movimentação, tá? Totalmente de virada, os players agrediram na venda. Beleza. Hoje ele abriu e ele vai chamar a atenção aqui, ó. Já vou até marcar para vocês perceberem. Ele vai chamar a atenção neste padrão. E ele vai chamar a atenção neste padrão. Certo? Inclusive são os padrões que começou me estopando. Só que como eu estava com a mãozinha pequena, né, galera? Que eu não vou me aventurar num movimento totalmente incerto. Deu para pegar mais uma venda aqui. Ao teste mais ou menos aqui, tá? Ao teste da média móvel de 20 períodos. Do 5 minutos. De fato, o que a gente percebe é que o mercado desenhou aí uma estrutura de correção, né? E aí faz pullback, tenta subir, os players defendem. Várias movimentações que tentou fazer, os players defenderam, tá? Basicamente eu não tinha nem alvo de FIBA, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu tinha uma região de suporte aqui. Que era uma região lá do último pregão, que era uma região que proporcionou defesas, né, no ativo, só que ele não chegou a tocar essa região. Até essa região tinha ponto para entregar. Até porque tinha uma média móvel de 200 lá nos 60 minutos também. Ok? E aí, pessoal, ficou mais ou menos o quê? Até umas quase meio-dia, ó. O ativo sem fazer absolutamente nada. Com a movimentação entre máxima e mínima chegando a 30 pontos, galera. É pouco. Isso aqui lembra de 2015 para trás. Né? Ficou devendo liquidez aí. Aí por volta da meio-dia, né, assim que o índice começou a emendar um movimento de alta lá, o dólar também vai lá e chama na compra. Ó. Tá vendo? Eu tentei pegar uma reversão comprada aqui, tá? Por isso que eu falei pra vocês que eu tinha feito mais de 3 operações aí. E eu abortei. Tivesse ficado, ó, pelo menos tinha limpado um pouco o loss. Mas eu acabei abortando a operação. Beleza? E testou a 200. Região de briga do pregão de sexta, né? Poderia ter traçar um fio se vocês quisessem, ó, dessa mínima lá para a máxima de sexta, ó. O mercado estaria numa retração de 50%. Mas bem complicado, galera. Não tem que ficar caçando aqui, caçando. Na hora os sinais aparecem. Por que acontece? Assim como eu acredito que outras pessoas, quando o mercado fica lento, a gente cai numas pegadinhas do gráfico de 2 minutos. Certo? E pessoal, você tem que tomar cuidado, porque o gráfico de 2 minutos ele deixa muita pegadinha, ó. Estão vendo? Em M2 aqui, das 9 até as 11, tem muita entrada, ó. Por isso tem que saber filtrar, alinhar os tempos gráficos para não ter erro, né, cara? Pra você não ficar preso aí numa operação ou até mesmo ficar tomando stop bobo, porque o que parecia aí ser um dia, né, que você poderia identificar e pular fora, você acaba ficando preso e perdendo até as cuecas, né, galera? Rapidinho, para a gente concluir aqui, no cenário lá fora, né, trabalhou no campo positivo aí durante a madrugada inteira, o Nasdaq. Só que, como vocês podem perceber, galera, vai se aproximando às 10 da manhã e a gente tem essa máxima do dia. Máxima do dia, pessoal, máxima do dia em Nasdaq, máxima e mínima, aquelas que aconteceram durante a madrugada, são pontos importantes, tá? Que podem ser pontos de referência. Como vocês podem perceber, aqui ele vai tentar romper a máxima do dia e entra a pressão de venda, né? Ó. Ocorre a abertura do Dow Jones, entra a pressão de venda, o mercado vem testar a média móvel de 200. Quando você acha que vão dar sequência, topo descendente com nova entrada de pressão de venda. Só que aqui é aquela história, meu. Você vai ter que encarar o pullback de pré-rompimento na 200.
Infelizmente não tem o que fazer. Ou você vendeu aqui em cima e segurou, o que eu acho bem improvável, né? Você vender aqui e segurar a bronca, vendeu aqui e sair na 200. Agora aqui, mesmo se eu tivesse pego, galera, mesmo se eu tivesse operando sozinho, eu acho que eu não tinha pegado não. Talvez eu pegaria por aqui, ó, visando pegar um stop curto, né? Para dar sequência na movimentação, porque bem ou mal é um pivôzinho de baixa, né? E aqui a gente vê, ó, em retração de Fibo, no enrosco do movimento, entrou pressão de compra. Mas é bem complexo o cenário, pessoal. Foram todos ativos assim hoje, tá? A gente vê o Bitcoin aí, ó. Basicamente é um espelhamento do Nasdaq, ó. Mesma coisa, tentou romper máxima, voltou. Se você pegou aqui por volta da meio-dia, teve uma movimentação legal. Falando do ouro, né? O ouro também, por volta da manhã, veio fazendo topos descendentes, entrando pressão de venda e lateralizou, ó. Certo? Foi bem paradão aí. Até porque entregou muito, né? Esse começo de mês e hoje foi paradão. O problema, galera, desse paradão é o cara devolver o que já ganhou no começo do mês, cara. Isso é o problema, cara. Isso tem que tomar muito cuidado, porque a nossa vontade ali de ganhar sempre e não aceitar a derrota, meu, te leva pro bueiro, tá, pessoal? Te leva pro bueiro, tá? Isso ali, o mercado tá ruim, já identificou, não tá dando seus trades, tomou stop, pula fora, meu. Desliga tudo, não fica nem olhando, nem pelo celular, exclui esse aplicativo de plataforma do teu celular. Porque gera vício, infelizmente.